Este homem é o presidente da República, Getúlio Vargas. O senhor Getúlio Vargas não é mais a autoridade legítima. Grande doutor Getúlio Vargas! Queremos Getúlio! Queremos Getúlio! Queremos Getúlio! Se resolverem impor a violência, só levarão daqui o meu cadáver. Boa noite a todos. Boa noite. O que é ser uma pessoa determinada? Ser determinado é ter metas claras e definidas e uma convicção plena de que irão alcançá-las. A pessoa determinada possui uma vontade inquebrantável de atingir seus objetivos e tira sua motivação da sua fonte inesgotável de energia. É desse tipo de pessoa que precisamos do controle, ou seja, governando, que trace uma linha clara e definida e a siga, gerando bons resultados, que trilhe uma caminhada progressiva e frutífera, honrando o que ela faz, honrando o povo e o cargo a qual ela representa. Pessoa a qual vai lutar por um país melhor, vai lançar metas e cumpri-las. Não vai ficar somente em discursos ou promessas, depois tidas como mentiras eleitorais. Uma pessoa de palavra, dito e feito. Como exemplo de determinação, posso citar a vocês Getúlio Dornelles Vargas, um político que sabia fazer política, que de fato mudou nossa história. Necessitamos de determinação, caráter moral e conhecimento do verdadeiro conceito da palavra política, não politicagem. O meio territorial onde vivemos é composto por 26 estados e mais o Distrito Federal, o maior país da América do Sul, onde está localizado, respectivamente, o quinto maior do mundo, enquanto população e território, cheio de belezas naturais, como a fauna e flora riquíssima, formada por diversas culturas e origens, entre outros inúmeros aspectos que dão orgulho a nós brasileiros. Isolado social, encontramos uma população determinada, porém que enfrenta inúmeros desafios e meio à crise e luta pelo Brasil melhor. Nosso Brasil nasceu oficialmente em 22 de abril de 1500, e dentro do seu período republicano, iniciado 15 de 11 de 1889, até o presente momento, 38 presidentes já ocuparam o Poder Executivo Federal. Dentre eles, somente 5 concluíram o governo. Alguns foram impedidos de governar, outros foram afastados, outros adoeceram, outros faleceram, enquanto somente um deles tomou decisões drásticas pelo Brasil. Durante 18 anos e 6 meses, ele interferiu na história, governando para todos. E nós vivemos as suas conquistas em nosso meio até hoje. Por fim, resolveu sair da vida e entrar para a história. É sobre isso que os alunos do nono ano amarelo e azul vêm ressaltar hoje a todos vocês. Não é mesmo, Felipe? Sim, Raíssa. A história brasileira é complexa sim, e nós precisamos entendê-la. Por exemplo, quando falamos sobre o primeiro período republicano do Brasil, o PRP, Partido Republicano Paulista. Ele foi formado em 18 de abril de 1873, durante a Convenção de Itu, que foi o primeiro movimento republicano do Brasil. Nesta primeira convenção partidária, compareceram 124 delegados de diversas cidades da província paulista. O PRP tinha como ideologia uma nação governada como uma república, na qual o chefe de Estado era indicado por métodos não hereditários, frequentemente por eleições. O PRP foi extinto em 2 de dezembro de 1937, mas não é só esse, tem outro, não é isso, Miguel? Isso mesmo, Felipe. O PRN, Partido Republicano Mineiro, foi fundado em 1888, inicialmente controlado pelos políticos do sul de Minas, até que Arthur Bernardes deslocou o comando para o sul de Minas, da zona Mata Mineira. A sua comissão executiva tarásca era muito poderosa e tomava as principais decisões. O bipartidarismo entrou em conflito com o Washington Luiz, até que rompeu o acordo entre eles. Isso, acho. Sim, Miguel, mas eu, Washington Luiz Pereira de Souza, exerço o 10º período do governo republicano. Sou advogado, nasci em Macaé, estado de Rio de Janeiro. Sou filiado do PNP e estou presenciando a maior crise da história do capitalismo, fruto da quebra da Bolsa de Valores de Nova York. No Brasil, a crise já afetou a valorização do café e quase imediatamente seu preço pecou. Sei que a minha estabilidade no governo fica ameaçada, já que como presidente eu não permito a nova desvalorização do café para salvar os cafeicultores. Por isso, tomei uma decisão e vou precisar de Júlio Prestes.
Júlio, sei que o Brasil precisa do PRP. Por isso, quando eu sair, eu quero que você assuma e esqueça o contra o PRM. Também acho que é o melhor a ser feito. Pode ficar tranquilo. Eu, Júlio Prestes de Albuquerque, nascido em Itapetininga, 15 de março de 1882, com habilidade de advogado e político brasileiro que sou, vou me candidatar e vencer as eleições para a presidência do país em 1930. Com 1.091.709 votos, Júlio Prestes foi eleito e é o novo presidente do Brasil. Washington, você viu? Nós conseguimos. O PRP vai continuar no governo. Isso é maravilhoso. Se depender de Minas Gerais, esse tal Júlio Prestes não vai nem sentar, e muito menos esquentar a cadeira presidencial. Porque eu, Antônio Carlos Breno de Andrade, nasci em Barbacena em 5 de setembro de 1870, não vou permitir. Vou buscar aliados políticos no meu partido político PRM, em Belo Horizonte. Sei que Rio Grande do Sul e Paraíba também tem causa nobre nas mãos, e é por aí que vou começar. Antônio Carlos, nós do PRM não vamos ficar quietos. Já estamos negociando com o Rio Grande do Sul e Paraíba. Quem é meu representante da Paraíba? João Pessoa. Do Rio Grande do Sul? Quem é? Getúlio Vargas. Já ouvi falar desse Getúlio. Ele é advogado e muito habilidoso. Tem excelente oratório e poder de liderança. Vamos fechar a porta. Vou fazer isso sim. Vou mandar um mensageiro pessoalmente a eles. Minas Gerais deseja falar comigo, já estou a caminho. Então ele já precisar de mim. Vamos dar corda para o PRP se enforcar. Enquanto isso, vamos preparar a revolução. Será um movimento armado, liderado por Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba, que vai dominar o PRP para fora do poder. Vamos dialogar com uma pessoa representante da Paraíba. Boa noite, Miguel, Antônio Carlos, Getúlio. Venha acompanhar as discussões e vocês podem contar com a Paraíba. Eu, João Pessoa Cavalcante de Albuquerque, na condição de presidente daquele estado, posso e vou auxiliar Rio Grande do Sul e Minas Gerais nesta revolução para retirar Júlio Prestes do poder. De todos nós aqui, o nome mais propício para enfrentar Júlio Prestes é o seu, Getúlio. Nós iremos ajudar no que for preciso. Aceito. E mais, o João Pessoa, que precisou ir embora, ele também é contra o grupo paulista de Júlio Prestes. Com licença, João Pessoa foi assassinado. Vocês podem ter a certeza que o assassinato do guri que ia nos ajudar não ficará impune. Vamos seguir em frente e dar novos rumos para o Brasil. Getúlio, nós conseguimos retirar Júlio Prestes do poder. Ele foi o último presidente eleito pelo voto popular e aí já foi impedido de tomar posse. Daqui pra frente tudo será novo. O Brasil nesse aqui, uma nova república. Barbaridade. O Brasil tem tudo e falta tudo. É um país que possui inúmeras riquezas, mas tem trabalho formal, leis trabalhistas, etc. Como está a educação escolar no seu bairro? Não sei, doutor. Eu queria estudar, mas preciso trabalhar. Com licença. E no trabalho, o que está acontecendo? Assim não dá, doutor. Os meus pais trabalharam a vida toda e não recebem aposentadoria. Comigo vai acontecer a mesma coisa. Eu já estou perdendo todas as minhas esperanças. Com licença, doutor. Como assim? Eu preciso dos documentos. Onde estão os documentos? Mas não tem documento algum, doutor. Esse pé não tem história nem memórias. E muito menos documentos ou leis trabalhistas. Com licença. Por que esse povo brasileiro não acompanha notícias? Notícia, doutor. Aqui ninguém sabe de nada, não. As pessoas escutam rádio, os programas só com música o dia inteiro. Com licença. Onde está a dona Maria que não veio trabalhar hoje? Ela está doente, como muitas pessoas por aí. As pessoas não cuidam da saúde, não fazem prevenção, mas também não tem hospitais, não tem aparelhos e não tem médicos para todos.
Remédio gratuito, então, nem pensar. Com licença. Observe que a maioria das ajudantes aqui do CATEI são mulheres. Um absurdo, doutor. A mulher neste país não tem direito algum. Nós queremos e devemos trabalhar, estudar, administrar e votar. A mulher não tem o direito de voto, acredita, doutor? Olha que absurdo. Com licença. Trabalhadores do Brasil, nosso país precisa com urgência de uma nova administração. Eu vou trabalhar com vocês, eu vou trabalhar com vocês. Vocês terão orgulho de serem brasileiros. Não vamos aceitar barbaridades. Vou fazer uma Constituição e assiná-la em breve. Essas novas leis vão organizar, vigiar e desenvolver o nosso país. Para isso, vou tomar providências imediatas, começando a atender às necessidades do povo brasileiro, fazendo mistérios e colocando-os para funcionar. Criei o Ministério da Educação, juntamente com a Saúde Pública, em 14 de novembro de 1930. A nova pasta deverá cuidar de todos os assuntos relativos ao ensino, saúde pública e assistência hospitalar. Sim, doutor. Fiquei no cargo até 1932 e depois saí sucedido por outro mineiro, Washington Pires. Gustavo Capanema também poderá ajudar e assumir o ministério em 1934 e ficar no governo há alguns anos. Isso que nesse sou eu. Você tem que cuidar do Ministério da Educação e Saúde Pública, para que no futuro mais próximo, haja cidadãos competentes e informados. Sim, doutor. Farei isso o mais rápido possível. Com licença. Boa noite, doutor. Boa noite. O povo precisa ter saúde para estudar, mas muitos acabam que não passam nem na porta da escola. Por isso, vou criar o Ministério do Trabalho, vinculado com a educação e a saúde. De novo, Collor, você cuidará desse ministério. Doutor, não tem documento nenhum. Então faça e me entregue no próximo sábado. Sim, irei fazer. Doutor, terminei a documentação. Perfeito, porém acrescente aí. CLT, consolidação das leis do trabalho. São regras para evitar conflitos entre empregador e empregado. Por exemplo, horário e salário estabelecido, carga horária semanal e descanso remunerado, férias remuneradas, uma vez ao ano, licenças comprovadas. Anotado, doutor. E a primeira carteira de trabalho será a sua. Claro que sim. E mais, o empregador que não cumprir a CLT será investigado e punido, e todas as informações importantes serão repassadas à população brasileira. Com licença, doutor. Boa noite. Começa agora a nossa voz, a sua voz, a voz do Brasil. Hoje, vamos falar da criação da Companhia Siderúrgica Nacional. Já por ocasião da Revolução de 1930, a criação de uma grande indústria siderúrgica nacional havia sido fixada como um dos objetivos do governo, visando atender às necessidades não só do desenvolvimento econômico, mas da própria soberania nacional. Os militares passaram a desempenhar um papel-chave nessa luta. O governo norte-americano aceitou cooperar em troca de uma colaboração brasileira. Porém, houve a desistência dos americanos, mas o governo brasileiro decidiu levar adiante o projeto. Sei que estamos chegando em 1937, segundo a Constituição, que eu fiz em 1934, esse ano precisarei haver eleições, mas, se eu perder, todo o progresso realizado até hoje será interrompido. E simples, vou fechar a Constituição, vou fechar o Congresso e continuar trabalhando para o povo brasileiro. Mas, doutor, o senhor acha que convém que eu anuncie isso para a população? Vou chamar a atenção dos militares, claro que não. Trabalhadores do Brasil, o nosso país precisa continuar em desenvolvimento. Observe que o café, principal item que sustenta a nossa economia, está em queda no mercado internacional. Assim, esse governo irá comprar e pagar todas as sacas de café desse país, para que vocês tenham condição de continuar trabalhando. Porém, esse mesmo governo não venderá nenhuma saca e sim queimará todo o café. Tenho certeza que em 1938, através da lei da procura e da oferta, nosso café será vendido a preço de ouro no mercado internacional.
Trabalhadores do Brasil, o nosso país precisa conciliar a agropecuária com a indústria. Podemos produzir aqui, aumentar a nossa exportação e diminuir a importação, protegendo e fortalecendo a nossa economia. Assim, novas indústrias irão surgir e, consequentemente, novos empregos para vocês. Aconteça o que acontecer, eu sempre estarei junto de vocês, cuidando dos destinos da nação. O momento político internacional não é favorável. Com a queda dos governos autoritários na Europa, após o fim da Segunda Guerra, indicava que o Estado Novo estava chegando ao fim. Nas ruas, estudantes pediam por liberdade e democracia. O exército armava um golpe. Sem mais condições políticas de seguir como presidente, Getúlio Dornelles Vargas renuncia a seu posto no dia 29 de outubro de 1945, mesmo com o apoio de seus eleitores. Um dia após sua renúncia, o presidente do Supremo Tribunal Federal, José Linhares, assume o cargo e marca para o dia 2 de dezembro o pleito, que elegeria um novo presidente. Já que o Dr. Eurico Gaspar Dutra não pôde comparecer, eu falarei em nome dele. Considerando que o Dr. Getúlio renunciou e eu, General Eurico Gaspar Dutra, fui eleito em 2 de dezembro de 1945, sou o novo presidente do Brasil. Já percebi que os desafios são inúmeros e, para começar, preciso elaborar e assinar a nova Constituição, ainda este ano, para garantir a todos os cidadãos a igualdade perante a lei. Em meu governo, vou fazer a Escola Superior de Guerra, criar um plano saúde, ou seja, focado nas áreas de saúde, alimentação, transporte e energia. Sei que possuo poucos recursos e, mesmo assim, pretendo fazer também algumas rodovias importantes para o nosso país. Instalar a Companhia Hidrelétrica do São Francisco. A nossa população merece uma administração organizada e bem longe dos regimes totalitários. Porém, estou cansado, pois o tempo todo a maioria da população fica gritando: Queremos Getúlio! 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 As urnas comprovam o queremismo. O processo eleitoral deste 1950 envolveu mais de 7 milhões de eleitores, e deste, 3.849.040 foram destinados ao Dr. Getúlio Dornelles Vargas. Assim, o Dr. Getúlio irá retornar ao poder, mas desta vez democraticamente, nos braços do povo. Trabalhadores do Brasil, depois de quase 6 anos de afastamento, durante os quais nunca me saíram do pensamento a imagem e a lembrança do grato e longo convívio que mantive convosco. Vejo-me outra vez aqui ao vosso lado, para falar com a familiaridade amiga de outros tempos, para dizer que votei. Votei a fim de defender os interesses mais legítimos do povo e promover as medidas indispensáveis ao bem-estar dos trabalhadores. Elaborei a Lei 1628 e criei o BNDES. Você fará o restante. Tudo bem, doutor. A lei que criou o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico será realizada na prática com minha ajuda e a do Nico. Com licença. O objetivo da nova autarquia federal era ser um órgão formulador e executor da política nacional e desenvolvimento econômico. Numa primeira fase, o BNDES investiu muito em infraestrutura, mas a criação de estatais aos poucos liberou o banco para investir na iniciativa privada e na indústria. Durante os anos 60, o setor agropecuário e as pequenas e médias empresas começaram a contar com linhas de financiamento do BNDES. Tenho certeza que sim. Trabalhadores do Brasil, a partir de hoje, 3 de outubro de 1953, passamos a ter o controle do petróleo. As operações de exportação e produção, bem como demais atividades ligadas ao setor,
como gás natural e derivados, à exceção da distribuição atacadista e da revenda no varejo pelos postos de abastecimento, serão conduzidas pela Petrobras, porque o petróleo é nosso. Setor elétrico, você quer cuidar? Sim, doutor. Vamos garantir que a energia elétrica chegue a todos neste país. Grande doutor Getúlio Vargas! Preciso estruturar a minha saúde para evitar uma segunda revolta da vacina. Por isso, vou contar com a sua ajuda, Dr. Balbino, o verdadeiro Ministério da Saúde. Sim, doutor. Muito embora o Ministério da Saúde tenha sido criado lá em 1808, o verdadeiro Ministério da Saúde ainda é muito válido. Veja bem, com a lei de número 1920, que desdobrou o então Ministério da Saúde e Educação e outros dois ministérios, Saúde e Educação e o Ministério da Cultura. Bem, este ministério passou a encarregar-se especificadamente das atividades de até então de responsabilidade do Departamento Nacional de Saúde, mantendo a mesma estrutura que lá na época não era suficientemente bem organizada para dar o perfil de Secretaria de Estado ao grande órgão governamental. Bem, o meu trabalho e a função da minha equipe é tentar e resolver todo e qualquer tipo de problema voltado à saúde pública brasileira. Mas o único problema é a pulverização de todos os recursos financeiros, ficando alguns vinculados diretamente com o senhor e outros a vários outros ministérios e autarquias. Com licença, doutor. Esse Getúlio é osso duro de roer. Já em 1943, uma minoria começou a se movimentar contra as ações realizadas. Ele saiu, mas o povo chamou novamente. E pior, ele voltou de forma democrática. E agora, o que fazemos? Há uma forte oposição ao projeto de Vargas, tanto dentro como fora do país. Essa oposição conservadora esteve muitas vezes ligada ao capital internacional. As empresas petrolíferas norte-americanas são entre os grupos que mais criaram dificuldades no governo de Vargas. A principal figura dessa oposição no Brasil é o político, jornalista e membro da UDN Carlos Lacerda, no Rio de Janeiro. Este não hesita em pregar, através do seu jornal, que o novo governo de Vargas traria de volta a ditadura do Estado do Novo. E pior, Getúlio afirma que não sai vivo do catete. Papai, o senhor precisa tomar uma atitude, pois a oposição, junto aos militares, planeja um golpe contra o governo. Tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, resistindo a uma pressão constante, incessante, tudo suportando em silêncio, tudo esquecendo e renunciando a mim mesmo, para defender o povo que agora se quer desamparado. Nada mais vos posso dar a não ser meu sangue. Meu sacrifício vos manterá unidos. O meu nome será a vossa bandeira de luta. Leva a pesar de não ter podido feito por esse bom e generoso povo brasileiro, e principalmente pelos mais necessitados. Todo bem que pretendi. Eu vos dei a minha vida, agora ofereço a minha morte. Nada receio, serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Saudades nesta solidão, cada pôr de sol dói feito uma brasa, queimando lembranças no meu coração. Vem a noite aos poucos a olhar o rancho, com estrelas frias que se vão depois. Nada é mais triste neste mundo louco que matear a ausência de quem já se foi. O esforço mate, serva a vida.
suicidar-se em seus aposentos no Palácio do Catete, nosso merentíssimo presidente, Dr. Getúlio Dornelles Vargas. Ah, Getúlio resolveu morrer. Gente do céu, a Dona Maria vai ficar triste, seu José vai ficar triste, seu João vai ficar triste, os trabalhadores do Brasil vão ficar tristes. O Brasil já está muito triste. Com muita dor no peito e falta de esperança, a população brasileira viu o tempo passar. Estado do Mato Grosso dividido com Mato Grosso do Sul. A nova capital, construída na região central, como manda a Constituição. Governo militar, passado pela presidência, algo que ele tão temia. Encontraria um Brasil com mais de 204 milhões de habitantes. 2 metrópoles, Rio de Janeiro e São Paulo. Em breve, vão se tornar uma megalópole. Uma nova Constituição, corrupção na Petrobras. 2 presidentes que foram retirados através do impeachment. Aprovação da PEC 241, ou seja, uma bagunça total. Estamos na metade do século XXI e o país passa por uma enorme crise, que envolve aspectos políticos, sociais, econômicos e financeiros. Empregados e empresários estão todos preocupados com os rumos que nossa economia vem tomando nos últimos tempos. Isso vem fazendo com que empresários adiem investimentos e novos empreendedores aguardem momentos menos incertos para iniciar os projetos. A atual situação é tecnicamente de estagnação. Os motivos que levaram o Brasil a chegar nessa atual situação são muitos, mas alguns deles merecem destaque especial. O primeiro deles é a total falta de investimento em infraestrutura, o que tem levado o país a perder competitividade tanto no ambiente interno quanto externo. O segundo grande motivo de termos chegado no ponto que chegamos foi a falha na questão estratégica. O país vem trabalhando com uma estratégia de reação aos fatos, uma verdadeira operação tapa-buraco, onde medidas emergenciais são tomadas para tratarem problemas que seriam facilmente resolvidos se houvesse um planejamento macro. O terceiro e talvez mais grave problema é a submissão da política econômica à política partidária. Isso vem trazendo uma desestruturação na máquina pública, prejudicando todos os setores da sociedade, como saúde, educação, segurança e, obviamente, a economia. Crise financeira? Que crise financeira? Ah, é uma maravilha, não vai atingir o Brasil de verdade.
O Brasil é forte, o povo é trabalhador e a Bolsa Família salvará os companheiros da crise. Mas, se o Brasil está em crise, como andam falando as más línguas, quais seriam as soluções, Nath? Diante dos inúmeros conflitos vivenciados por todos e presentes em todos os setores, devemos perguntar: quais soluções? Fazer reajustes fiscais? Fazer congelamento de investimento por 20 anos? Desenvolver a economia? Gerar mais empregos? Melhorar a educação? Aprovar a PEC 241? O que fazer? Trabalhadores do Brasil, o que foi que fizeram com vocês? Eu não deixei o Brasil assim. Vocês não podem ser passivos. Será que Getúlio foi um ditador? Muitos estudiosos afirmam que Getúlio foi um ditador, pois desrespeitou duas constituições, a 1934 e a 1937. Fechou o Congresso, controlou o DIP, vigiou todos e todos, não soube lidar com a democracia. Foi traído e não aceitou desfazer sua fala. Será que Getúlio foi um democrata? Enquanto isso, outros estudiosos defendem que o Dr. Getúlio foi um democrata, pois trabalhou durante 18 anos para os trabalhadores do Brasil, observando e fazendo políticas sociais em ambos os governos. Ele resolveu conflitos, gerou empregos e priorizou o desenvolvimento da economia. E mais, ensinou e influenciou gerações políticas de todos os três poderes nos três níveis. Nós não sabemos se Getúlio foi um ditador ou democrata. Não sabemos se ele realmente cometeu suicídio ou foi assassinado, pois a documentação oficial ainda não foi divulgada para análise. Porém, algo que nós sabemos, pois estudamos e aprendemos. Nós podemos melhorar o legado deixado pelo Dr. Getúlio Dornelles Vargas, fazendo o correto, não aceitar ou praticar a chamada corrupção, não aceitar o famoso jeitinho brasileiro, não enganar o outro para obter vantagens. Todos têm os seus direitos e deveres garantidos pela Constituição Federal deste país. E o sol nasce para todos. Gaúcho, advogado, político, considerado para os pobres. Trabalhou dias e noites em prol do povo brasileiro. Conseguiu fazer inúmeras realizações em todos os setores e regiões, com uma temporalidade e com tecnologia ainda em fase inicial. Assim, hoje, 62 anos depois, nós temos a obrigação de fazer melhor, saber aproveitar as oportunidades e as chances nos dados e principalmente não desistir nunca, porque o Dr. Getúlio Dornelles Vargas não desistiu, mesmo em momentos mais difíceis. Ao falarmos sobre o Brasil atual, geralmente englobamos temas provenientes desde os últimos 30 anos de história, contudo, desde o fim dos governos militares até os dias atuais. E hoje aprofundaremos em assuntos e setores relacionados somente a 2016, logicamente derivados de outros anos. Atualmente, não falamos da crise econômica de 2016 como uma possibilidade, como era no início do ano ou até mesmo no final do ano passado, mas sim como um fato piorado que eclodira nesses últimos tempos. Não se trata mais da questão, será que haverá crise em 2016? Mas sim do quanto pior ela vai ser e o que mais será impactado pela mesma, pois estamos chegando ao ponto máximo da crise. Ao falarmos sobre o lado socioeconômico e político brasileiro, encontramos sinônimos de raiva e tristeza. Acredito que todos aqui presentes possuem essa ideia encabida sobre o que eu esteja falando, pois não anda sendo necessário, ou pelo menos não mais, pegar um jornal para ler ou uma revista para saber o que está acontecendo com o nosso país. E também porque, segundo Karnal, gostando ou não de política, todos nós somos, ou pelo menos deveríamos ser bons políticos, pois não é necessário ocupar o cargo político para ser e exercer funções políticas. E em meio a discussões sobre economia, política, lado social brasileiro, o que muitos esquecem é da essência do nosso país. Muitas vezes, nós brasileiros achamos que o mundo todo presta, menos o Brasil, vem sendo um vício falar mal do nosso próprio país. O Brasil é rico, possui a 6ª maior economia mundial, porém mal administrado, o que foge em parte de um setor econômico e parte para a credibilidade do governo e equipe. Podemos dizer que estamos onde estamos pela corrupção. Como 2 exemplos em destaques, ocorridos há poucos, temos o ocorrido da Petrobras e Lava Jato. Acredito que todos vocês estejam acompanhando que 10 medidas estão sendo estudadas para serem implantadas contra a corrupção. A
Aí nos resta a dúvida, será que resolveria o nosso problema? Pois estamos vivendo uma crise de liderança. E essa preocupação de qual rumo a nossa economia vem tomando ou tomará, repercute no lado social brasileiro. Temos a quinta maior população, a qual ainda sofre devido à desigualdade social e alta urbanização sem infraestrutura eficaz, o que resulta em baixos índices de desenvolvimento e altos índices de analfabetismo e pobreza. A riqueza é privada a poucos, enquanto muitos não possuem o pão em casa. Como origem do problema, podemos destacar a falta de investimento em infraestrutura eficaz. As ações estratégicas no Brasil andam praticamente nulas. E a questão da competitividade brasileira, a questão de mercado consumidor, anda praticamente falha. Não temos um Getúlio que fez tudo o que fez de cara, que honrava o que por ele era dito. Voltamos na questão de determinação que eu disse no início do teatro. A questão de lançar metas e cumpri-las. Ser uma pessoa de palavra, dito e feito. E todas essas questões e todos esses setores que eu citei até agora vêm gerando inúmeros problemas, como desigualdade social, baixa economia, educação, saúde, habitação, população, criminalidade e violência. E acredito que tudo que eu citei até agora, todos vocês estejam cansados de saber. E com todo direito nos resta dúvida: o que fazer para um Brasil melhor? Acredito eu que estamos onde estamos devido à consciência política. Eu resumiria essa pergunta em uma resposta, a questão da nossa consciência política, pois ainda temos muitos votos de cabresto, infelizmente. E a questão é que os votos elegem. E diante disso tudo, vamos ver que a raiz de todos os males e crise é primeiramente fruto de uma crise moral. Não há ética moral para nada, não há caráter moral para nada. Por isso podemos dizer que o Brasil está como está e o mundo está como está. Citando Karnal, não existe nação corrupta em um governo transparente, assim como não existe um governo corrupto em uma nação ética. Isso realmente é um mal social. Para concluirmos, eu queria dizer que nosso intuito com esse teatro não é ressaltar política em si, muito menos partidos políticos, mas despertar na consciência de cada um que vem nos assistir, inclusive na nossa, o que o nosso entardecer enquanto razão política pode provocar no Brasil. A nossa maior vingança contra o sistema realmente é uma nação bem educada. E assim, eu provo a todos vocês que Getúlio Dornelles Vargas continua presente em nosso meio, já que um dia ele deu um passo para a morte, permanecendo sempre em nossa história. Obrigada a todos. Agradecemos a presença de todos os guris e gurias, pais e alunos que prestigiaram, colaboraram, dedicaram-se para que esse teatro fosse realizado. Solicitamos que continuem sempre presentes nestas parcerias escolares e familiares, educando e dedicando-se a nós, filhos e alunos, para que alcancemos uma sociedade melhor, digo, um Brasil melhor. Muito obrigada a todos.